Qual é o equilíbrio que o católico deve ter na vida entre trabalho e oração, trabalho e vida espiritual? É o que nós vamos conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Lembro que você pode já colocar a sua intenção para a missa desta sexta-feira. Não adianta colocar a intenção escrevendo nos comentários, tem um link na descrição do vídeo, você pode clicar e ali nesse site, nesse formulário, colocar as intenções, que é muito mais fácil e mais viável a gente pegar as intenções dali, porque no comentário tem de tudo, tem comentário, tem pedido, tem dúvida, então por isso que a gente faz através do link. Está bem? Bom, hoje eu queria conversar a respeito de um trecho trazido por Dom Chotar nesse livro aqui, A Alma de Todo Apostolado. É um livro que eu recomendo especialmente àqueles que querem fazer bem aos outros, que querem fazer obras de apostolado e que querem ter a sua vida interior, a sua vida espiritual em dia. E ele explica uma coisa que é bastante interessante. Qual que é o equilíbrio que o católico, e aqui eu não estou falando de um sacerdote ou de um religioso, mas um fiel comum deve ter, qual é o equilíbrio entre a vida de oração e a vida de trabalho. E Dom Chotar fala aqui de um erro muito comum, que é de considerar o período de oração um período quase que inútil. A gente reza, a gente faz o mínimo, porque se rezar demais, né, acaba sendo que eu atrapalho a minha vida ativa, a minha produção. E ele começa por dizer que a oração não é simplesmente o rosário ou Ave Maria, a oração vocal, mas é também o espírito de oração. Aquele estado de espírito que eu tenho, que em todas as minhas ações eu vou procurar regrá-las, eu vou procurar direcioná-las para o seu fim último. E o meu fim último é de me unir a Deus Nosso Senhor, é de eu me santificar, de eu praticar as virtudes, de dar o bom exemplo das virtudes. Mesmo quando eu estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver, aparentemente, com a oração. Vejam que interessante que ele vai explicar aqui. Ele diz assim: a vida de oração é sempre, em si mesma, uma incomparável fonte de atividade. Uma vez uma pessoa me disse, se você tivesse mais vida interior, você faria muito mais fazendo muito menos. Ou seja, com menos trabalho, você produziria muito mais. Nada mais falso do que ver na oração uma espécie de oásis, a servir de refúgio para os preguiçosos. Basta ser o caminho que mais diretamente conduz ao reino dos céus, para que a passagem da Bíblia, o reino dos céus sofre violência e os que fazem violência são os que o arrebatam, lhe deva ser especialmente aplicado. E ele cita um bispo que diz o seguinte: Dom Sebastião Viart, que conheceu bem os trabalhos de asceta e as canseiras da vida militar, o estudo esgotante e as duras responsabilidades de superior, costumava dizer que há 3 espécies de trabalhos. Veja que interessante. Primeiro, o trabalho em si mesmo, quase exclusivamente físico, daqueles que exercem uma profissão manual. Lavrador, operário, artista, soldado, etc. Este trabalho, afirmava ele, é o menos rude dos 3. O que menos cansa no fim do dia, né? E que cansa psicologicamente, não só fisicamente. Segundo, o trabalho do intelectual e do sábio, procurando por vezes tão arduamente a verdade. O trabalho do escritor e do professor, que envidam todos os esforços para fazer penetrar em outras inteligências esta mesma verdade. O trabalho do diplomata, do negociante, do engenheiro, etc. O esforço intelectual do general para prever os combates, dirigir e decidir. Estes trabalhos, diz ele, são muito mais penosos que o primeiro. Por isso que tem muita gente que se dispõe a fazer os trabalhos da obra, por exemplo, de construir uma casa, os trabalhos de pedreiro, de mestre de obras, mas menos são aqueles que querem ter a responsabilidade da construção inteira. E é por isso que esses passam mais tempo na faculdade, passam mais tempo estudando, porque eles vão ter a responsabilidade tremenda. Se o edifício cair, o problema não vai ser do pedreiro, o problema vai ser do engenheiro. Então, esse trabalho, esse esforço intelectual, no fim do dia, é mais penoso, segundo ele, né? Terceiro, enfim, o trabalho da vida interior. Veja que interessante, a pessoa que tem a vida interior,
ela tem um trabalho muito mais árduo do que os outros anteriores. É, sem dúvida, o mais duro dos três quando tomado a sério. Mas é também o que nos oferece maior número de consolações neste mundo. É igualmente o mais importante. Constitui não já a profissão do homem, mas o próprio homem. Quantos se afanam nos dois primeiros gêneros de trabalhos para alcançarem a fortuna e o êxito, mas não passam de uns preguiçosos e covardes quando se trata do trabalho para a virtude. Agora, por que isso? Ele vai explicar porque quem quiser obter a vida interior deve esforçar-se por adquirir domínio completo sobre si próprio, para que todas as suas ações redundem em glória de Deus. Procurará conservar-se sempre unido a Jesus Cristo, com os olhos colocados na meta a atingir e pesando tudo o que faz à luz do Evangelho. Para onde irei e a quem irei, repete com Santo Inácio. Tudo nele, inteligência, vontade, memória, sensibilidade, imaginação e sentidos, dependerá de um princípio. Mas quanto trabalho custa chegar a esse resultado? Quantas pessoas que preferem passar horas trabalhando, ao invés de passar 15 minutos, meia hora de uma tranquila, mas séria meditação, reflexão, exame de consciência? Então, o equilíbrio entre trabalho e vida de oração para o católico que quer levar a sério a sua vida interior é o seguinte, é que a oração vocal, claro que ela é limitada, não tem, dependendo do caso, eu não posso passar de 1 hora de oração vocal, ou 1h30, né, de terço, rosário, enfim. Mas o que eu devo adquirir é o espírito de oração, por onde tudo que eu faça seja pesado à luz das virtudes, à luz do Evangelho, à luz da doutrina católica. Né? Então eu já dei o exemplo aqui, quantas vezes os pais deixam de apertar os craveiros, né, de puxar a orelha do filho, de corrigir o filho, por um apego desordenado, né? Ou por achar, eu não quero dar nenhum sofrimento para o meu filho, então eu não vou ser insistente nesse ponto, não vou corrigi-lo tanto. Ou se não, mas coitado, se eu ensinar a doutrina católica, será que eu não estou ensinando antes da hora? É melhor que ele viva despreocupado durante muitos e muitos anos do que eu ensinar para ele coisas da moral. Então entra aquele apego desordenado e que lá na frente vai ser danoso para o filho, para a vida dele. Então, esse é um exemplo fácil que a gente vê por onde aquela correção do filho, que não era de si uma oração, pode ser feito em espírito de oração. O que Nosso Senhor faria se estivesse em meu lugar? Será que ele não corrigiria o filho? O que os santos fizeram? Então aí eu vou procurar na vida dos santos, vou ler a vida dos santos. São João Bosco, por exemplo, grande patrono da juventude. Outro dia eu li isso, ele diz, quem cuida de jovens deve saber corrigir assim que vê um erro. Corrigir paternalmente, mas não deixar passar muito tempo antes de corrigir certas coisas. Porque a juventude está em vias ainda de formação, próprio do mesmo cérebro, da educação moral e tudo. Então, tudo aquilo que eu fizer com jeito, com destreza, mas se eu não fizer agora, lá na frente vai ser muito mais difícil. E eu estou fazendo o contrário de um ato de caridade para um jovem, se eu na hora certa não o corrijo. E às vezes por comodismo eu deixo de corrigir e por receio de que o que ele vai achar de mim, ele não vai gostar mais de mim, aquela coisa toda. Então, a pessoa que tem a vida interior, espírito de oração, com muito mais facilidade, não vai errar nessa hora e vai imitar as virtudes de Nosso Senhor naquele momento específico que não parece ter nada a ver com oração. Não sei se está claro esse ponto, isso é muito importante. E, aliás, o próprio São João Bosco dizia que um dos grandes papéis do anjo da guarda é nos lembrar disso ao longo do dia a dia, ao longo dos afazeres normais de uma mãe de família ou de um profissional, enfim. Fazer aquilo com espírito de oração, com essa vida interior por onde eu procuro imitar as virtudes de Nosso Senhor, procuro imitar as virtudes de Nossa Senhora, de São José. E esse equilíbrio entre o trabalho e a oração é muito importante, porque eu faço do meu trabalho
uma oração, ainda que eu tenha pouco tempo livre para rezar. Claro, eu devo rezar o terço, devo rezar as orações básicas, oração da manhã, oração da noite, mas se eu não tenho tempo de aumentar esse período propriamente de oração vocal, se eu fizer do meu trabalho uma oração contínua, e veja bem, hein, ainda que eu não coloque isso em palavras, meu Deus, eu vos ofereço esse ponto, não, mas é fazer aquilo com vida interior, né, com a guarda do coração, como nós discutimos outro dia. Espero que isso lhes faça bem e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.